Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que realizarmos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículos 31 e 32. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. A parábola que ouvimos do Pai Misericordioso, que estamos estudando na maior parte dessas nossas meditações quaresmais, a parábola poderia muito bem ter sido finalizada lá no versículo 24, com o retorno do filho. Contudo, a resposta às murmurações por parte dos fariseus e escribas está justamente na chegada do filho que ficou em casa. E na repetição da frase paterna, já dita aos criados: olha, esse teu irmão estava perdido e foi encontrado, esse teu irmão estava morto e voltou à vida. A conversão que Jesus também ambiciona é a desse filho mais velho, perdido em meio a legalismos e distante de Deus, incapaz de se aproximar e acolher tanto o pai como aos irmãos. O momento que Jesus ansiava e anseia ainda hoje é o ponto de conversão não somente do filho mais novo, que estava perdido em meio a pecados, em meio a uma vida desregrada, ou da ovelha, ou encontrar a moeda. O ponto em que Jesus queria chegar de conversão é justamente a conversão daqueles que se acham detentores da graça de Deus, detentores do amor de Deus, detentores da misericórdia de Deus, pelo simples fato de estar dentro da igreja, de fazer parte de uma pastoral, de um grupo de oração, de uma comunidade de vida, de uma congregação, ou seja qual for o seu estilo de vida dentro da igreja e a sua vocação. Se você é aquele que se acha detentor da verdade e detentor único dos bens e da graça de Deus, aqui é o ponto em que Jesus queria chegar. O grande desejo do Senhor é a nossa conversão, se nós agimos dessa forma como o filho mais velho, como os fariseus, como os escribas. É nesse ponto que o Senhor quer chegar. Quer sim falar da necessidade da conversão dos pecadores, que foi para isso que ele veio. Mas quer principalmente a conversão dos pecadores que se acham já santos, que se acham já em um estado, em um status, que não precisam mais dos outros, porque já estão vivendo, segundo eles, a plenitude dos mandamentos e obedecendo e está caminhando dentro da igreja, mas ainda não aprenderam o principal, que é acolher a todos, que é ser imagem de Deus. Nessa última parábola, Jesus une todas as demais parábolas do capítulo que nós vimos, com o único intuito de fazer conhecido esse Pai, que é Deus, bondoso,
cheio de ternura, misericórdia, que apesar da infidelidade do seu povo, mantém-se fiel a si e ao seu amor visceral, mantém-se fiel ao seu Rahamim. É necessário revelar que Deus se alegra com o retorno dos filhos extraviados e perdidos, que tal festa é símbolo de vida e de alegria. Fruto de uma conversão, do restabelecimento da dignidade humana. Humanidade criada à sua imagem e semelhança, e que por vezes se deixam levar por apetites que a fazem ir para longe do seu Criador. Esquecem-se de quem verdadeiramente são. Deus, contudo, não esquece. Tem seu nome na palma da mão. Ama com amor infinito. O final dessa parábola é abrupto, é repentino, convidando o ouvinte a fazer parte dessa alegria divina, a seguir seus passos de amor e acolhida. Jesus deixa claro que a misericórdia deve manifestar-se na vida e nas obras dos filhos de Deus. Sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Desvela nele mesmo o rosto genuíno desse Rahamim, desse amor visceral, e ensina que, apesar das diversas formas de preconceito, a misericórdia é necessária em toda e qualquer situação. O seguimento alegre de Deus é próprio daqueles que experimentam e transmitem a misericórdia divina. Falta com a verdade aquele que diz amar a Deus e menospreza o seu irmão. Que nós possamos, já nesses últimos dias da Quaresma, que nós possamos rever essas meditações, que nós possamos rezar com a palavra de Deus, com essas parábolas que nós vimos meditando durante esses 40 dias, a cada semana 2 meditações, que nós possamos pedir ao Senhor, com cada uma delas, essa graça, a graça de sermos misericordiosos, de sermos para os outros imagem de um Deus cheio de misericórdia, que nós possamos ser para os outros expressão desse Rahamim de Deus, desse amor visceral, desse amor que ama sem medidas, sem limites. Que nós possamos ser para o outro esse rosto de Deus, esse rosto do Deus bondoso, do Deus acolhedor, do Deus que escuta, do Deus que é paciente, do Deus que está sempre próximo de nós. Que nós não tenhamos pressa ao tratar com o irmão. Muitas vezes algum irmão vem falar conosco alguma dificuldade ou até mesmo conversar e parece que nós estamos sempre com pressa, parece que nós estamos sempre muito ocupados, quando, na verdade, em primeiro lugar, a nossa primeira ocupação deve ser o outro, o irmão que é para mim um outro Cristo, o irmão que é para mim também imagem de Deus. Afinal, assim como eu, ele, principalmente ele que sofre, ele que está passando por dificuldades, ele é a imagem do Cristo sofredor. E nós precisamos ser a imagem do Cristo que consola para ele. Nós precisamos ser a imagem do Deus da consolação. Amém.